tudo bom? A gente vai retomar nossos estudos de geometria plana. Agora nós veremos o teorema do ângulo externo e suas consequências, tá bom? Então, definição. Se ABC é um triângulo, então tá aqui, os seus ângulos ABC, ou seja, esse ângulo aqui, BCA, esse outro ângulo aqui, e CAB, esse outro ângulo aqui, são ditos ângulos internos, ou simplesmente os ângulos do triângulo, tá bom? Então aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo e aqui eu tenho outro ângulo, tá bom? Os suplementos desses ângulos aqui, que a gente falou, né? Inicialmente, eles são ditos os ângulos externos do triângulo. Por exemplo, o ângulo DAB é ângulo externo do ângulo CAB. Porque esse cara aqui, né, ó, onde está o mouse, ele é o suplemento desse ângulo aqui, ó, do ângulo interno A. E assim sucessivamente para os outros dois, tá bom? Então, eu tenho essa definição de o que é um ângulo interno e o que é um ângulo externo ao triângulo, tá bom? De posse dessa definição, tá bom? A gente vai ter o nosso primeiro teorema. O teorema do ângulo externo, que diz o seguinte, que todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacentes, tá bom? Então, mais uma vez, todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacentes, tá bom? Então, vejamos a prova desse fato. Bom, pessoal, então para a gente provar esse teorema, né, onde diz que todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacentes, a gente vai considerar, então, seja ABC um triângulo, tá bom? Um triângulo. Então, na semirreta, CA, tá bom? Marque um ponto D, tá bom? Tal que A esteja entre C e D, tá bom? Ou seja, tá aqui meu triângulo, né? A, B, C, tá bom? Eu vou marcar um cara, tá bom? Eu vou marcar um ponto D. Eu vou marcar um ponto D aqui, então eu vou prosseguir com essa reta. Eu vou marcar um ponto D aqui, de tal forma que o ponto A esteja entre C e D, tá bom? A gente vai provar, ou seja, provaremos que o BAD, que é esse ângulo aqui, né, ó, o ângulo externo, ele é maior do que B, que o ângulo B, e BAD também é maior do que C, tá bom? Então, para isso, o que é que eu vou considerar? Eu vou considerar o ponto E do segmento AB. Então, nesse segmento AB, eu vou considerar o ponto médio do segmento. O ponto E, tá aqui o ponto E. Ponto médio. Então, ele divide esse lado aqui ao meio, tá bom? Pronto. E nessa semirreta CE aqui, porque aqui passa uma semirreta, né? Se eu tiver dois pontos aqui, tá passando uma reta. Eu vou marcar um ponto F de tal forma que CE é igual a EF, tá bom? Ou seja, eu vou prosseguir essa aqui, vou prosseguir isso até um ponto F aqui. Vou marcar um ponto F, de modo que essa medida aqui seja igual a essa medida aqui. E por fim eu vou traçar o segmento AF. Pronto. Tá bom? Então eu tenho isso.
Então, note o seguinte, o que é que eu obtenho daí? Eu obtenho dois triângulos, né? Eu tenho... Quais são os triângulos agora que eu tenho? Eu tenho um triângulo CBE. Então, tá aqui o triângulo CBE. Então, o triângulo CBE. Tá bom? Eu já vou botar umas medidas aqui. Então, esse. Eu vou botar esse ângulo aqui. Então, tá aqui o triângulo CBE. E eu tenho um triângulo EFA. Então, eu tenho esse triângulo aqui. O triângulo... Então, esse triângulo aqui. Então, eu tenho esse triângulo aqui. Então, tem um triângulo EFA. Tá bom? Então, esse triângulo aqui. Então, esse cara aqui, vou marcar uns caras aqui. Tá bom? E tem esse cara aqui. Esse cara aqui. Então, esse cara aqui. Da mesma forma, eu tenho esse cara aqui. Pronto. Então, note o seguinte. Esses dois triângulos, o triângulo CBE e o triângulo FAE, né? E o triângulo FAE, a gente vai comparar eles aqui. Note o seguinte, o que é que eu tenho desses dois triângulos aqui? Eu tenho que AE, o lado AE é igual a EC, o lado AE é igual a BE, né? BE, desculpa. Eu tenho que CE é igual a EF, CE é igual a EF, é congruente a EF. E eu sei que o BEC, o ângulo BEC, ele é congruente ao ângulo AEF. Tá bom? Ou seja, eu estou no caso lado, ângulo, lado, né? Ou seja, esses dois triângulos, né? Eles são congruentes, tá bom? Então, esses dois triângulos, eles são congruentes. Então, BEC, ele é congruente a AEF. Tá bom? Além disso, consequentemente, o ângulo B, ou seja, esse ângulo aqui, né, B, ele já é congruente a esse ângulo aqui, AF. Tá bom? Desde que essa semirreta, a semirreta AF, essa semirreta aqui, ó, AF, divide o ângulo BAD, divide esse ângulo aqui, ou seja, ó, essa semirreta aqui, AF, divide esse ângulo aqui em dois, divide aqui e divide um outro aqui, tá bom? Vou fazer assim, essas marcaçõezinhas aqui, tá bom? Então, EAF, ou seja, dessa coisa aqui, eu vou tirar que EAF é menor do que o ângulo BAD, tá bom? É menor do que o ângulo BAD. Ou seja, desde que EAF ele é congruente, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo B, a gente tira daqui que o BAD, a gente tira daqui a primeira desigualdade, que BAD é maior do que o ângulo B. Para provar essa outra aqui, para provar essa outra desigualdade, eu vou tomar o ponto médio não no segmento AB. Eu vou tomar um ponto médio nesse segmento aqui, tá bom? No segmento AC. Por exemplo, seja H o ponto médio do segmento AC. Você constrói o mesmo tipo você faz o mesmo tipo de construção e a gente vai obter também dois triângulos que são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, tá bom? Então, tá provado o teorema, né? O teorema do ângulo externo. Então, após a prova do teorema do ângulo externo, né? A gente a gente tem a próxima proposição, que diz o seguinte, que a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos de um triângulo é menor
do que 180 graus, né? Vejamos a prova dessa proposição. Bom, então a gente vai provar, né, que a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos de um triângulo é menor do que 180 graus. Para isso, eu vou considerar um triângulo, então seja ABC um triângulo, tá bom? Então tá aqui o nosso triângulo, né? A, aqui B e aqui C, tá bom? A gente vai mostrar, então mostraremos que a soma de B mais C é menor do que 180 graus, tá bom? Para isso, eu vou considerar, então, seja θ o ângulo externo, desse triângulo, converte-se em C, em C, tá bom? Converte-se no ponto C. Isto é, eu tenho isso aqui. Vou prolongar isso aqui. Então, vou considerar esse ângulo aqui θ, tá bom? Θ é um ângulo externo a C, tá bom? Então, bem simplesinho. Então, pelo teorema anterior, o θ, ele é maior do que o ângulo B, tá bom? Ele é maior do que o ângulo B. Porque a gente viu, né, que o ângulo externo, ele mede mais do que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacente, né? Então o ângulo B, ele é um ângulo interno não adjacente a θ. Por definição de ângulo externo, a gente tem o seguinte. Desde que, aí aqui é por definição do ângulo de ângulo externo. Quanto é que dá o ângulo θ mais o ângulo C? Esse ângulozinho C aqui, ó. Esse aqui é o ângulo C. Isso aqui dá 180 graus. Desde que vale isso, então, quanto é que mede B, o ângulo B mais C? O ângulo B mais C, isso aqui é menor do que θ, porque B é menor do que θ mais C. Só que θ mais C é igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo B mais o ângulo C, isso aqui é igual a menor do que 180 graus. E aí está provado a proposição. Tá bom? Ou seja, a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos de um triângulo é menor do que 180 graus, tá bom? Então a gente finalizou a prova da proposição. Bom, então, feito a prova dessa proposição, que diz que a soma de dois ângulos internos de um triângulo é menor do que 180 graus, nós temos o seguinte corolário, né? Todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos, tá bom? Como é que provamos isso? Supõe por absurdo que um triângulo possui dois ângulos internos não agudos, tá bom? Ou seja, que esses ângulos sejam obtusos, né? Sejam maiores do que 180 graus. Daí sua soma seria maior ou igual a 180 graus. Se eu estou somando um ângulo que é maior do que 180 graus. Né? Dois ângulos internos que não são agudos, a soma deles dois aqui dá maior do que 180 graus. Isso é um absurdo, né? Porque a gente viu na proposição anterior aqui que a soma das medidas de qualquer dois ângulos internos deve ser menor do que 180 graus, né? Ó, a soma deve ser menor do que 180 graus. Logo, o triângulo ele possui pelo menos dois ângulos internos agudos. Então, todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos, tá bom? Ainda como corolário dessa proposição, da proposição anterior, a gente tem o seguinte. Se eu tenho duas retas distintas MN perpendiculares a uma terceira, então MN não se interceptam, né? Então, se M
e N são perpendiculares a uma terceira reta, então M e N não se interceptam. Como é que a gente faz essa prova? A gente prova por absurdo, né? Suponha que as retas distintas, suponha por absurdo que essas retas M e N se interceptam. Elas então iam formar um triângulo, tá bom? Um triângulo com quantos ângulos retos? 2. A soma desses dois ângulos retos dá maior, ou não dá maior, né? Dá igual a 180 graus. Mas pelo corolário anterior e a proposição, né? Justamente a proposição, a gente vê que é um absurdo, né? Porque a proposição me diz que a soma de dois ângulos internos deve ser menor do que 180 graus. E nesse caso aqui, a gente está obtendo a soma igual a 180 graus, o que é um absurdo. Então, esse absurdo veio de supor que essas retas M e N se interceptassem, tá bom? Ou seja, se eu tenho duas retas que são perpendiculares a uma terceira, essas duas retas não se interceptam. Essas retas que não se interceptam são ditas retas paralelas, tá bom? Então, duas retas que não se interceptam são ditas paralelas, tá bom? Então, a gente tem isso. A próxima proposição ela vai fornecer um método de construção de retas perpendiculares. Ou seja, a proposição que a gente vai dar a prova a seguir, nos diz o seguinte: por um ponto fora de uma reta dada, passa uma única reta perpendicular à reta dada, tá bom? Então, se eu te der uma reta M e um ponto fora dessa reta, eu vou provar que existe uma única reta perpendicular à reta M passando por A, tá bom? Então, essa é a proposição que a gente vai provar a seguir, né? Note que essa proposição, ela é dividida em duas partes. Ela é uma proposição de existência, porque eu preciso mostrar que existe essa reta, que seja perpendicular à reta dada, e ela tem uma parte de unicidade, porque bem aqui na proposição ela diz que é uma única reta, ou seja, de existência e unicidade. Então, vejamos a prova dessa proposição. Bom, como eu falei, essa proposição ela tem a peculiaridade de que ela tem uma parte de existência e uma parte de unicidade, tá bom? Então, a gente vai inicialmente começar com a parte de existência, tá bom? Então, a parte da existência, tá bom? A parte da existência. Então, o que é que eu já tenho, né? Então, seja M a reta dada, tá bom? Seja M uma reta e A um ponto que não pertence a M, tá bom? Então, dada essa reta aqui, eu vou tomar dois pontos distintos, B e C, nessa reta, tá bom? Então, o que é que eu vou ter aqui? Então, aqui está a reta M. Tá aqui a reta M. Aqui tem um ponto A. Aqui tem um ponto A. Eu vou tomar dois pontos. O ponto B e o ponto C, distintos a essa reta. Tá bom? Distintos dessa reta. Então, tá aqui. Aí, agora eu vou traçar o segmento AB. Então, eu vou traçar o segmento AB. Traçar o segmento AB. Tracei o segmento AB. Se esse segmento AB ele já for perpendicular a M, ou seja, se o segmento AB for perpendicular à reta M, terminamos. Tá bom? Terminamos a construção. Terminamos a construção, não tem o que fazer. Tá bom? Então não há mais o que ser feito. Agora, caso contrário, ou seja, caso contrário, considere no semiplano que não contém A, ou seja, no semiplano aqui, esse aqui está um semiplano superior, né? Eu vou considerar que não contém uma semirreta de origem B, formando com o segmento BC um ângulo congruente a ABC, tá bom? Como é isso aqui? Então eu vou escrever aqui, caso contrário, considere
no semiplano, que não contém A, uma semirreta com origem B, tá bom? Com origem B, formando, tá bom? Formando com a semirreta BC, ou seja, formando com a semirreta BC um ângulo congruente A, B e C. De modo mais, para ficar bem claro, o que eu estou fazendo tá aqui a reta M, tá aqui meu ponto A, tá aqui meu ponto B e tá aqui meu ponto C. Desde que a gente está considerando o caso em que esse AB não é perpendicular, ou seja, ABC forma um ângulo aqui. Aqui eu tenho um ângulo, tá bom? Aqui eu tenho um ângulo aqui formado, né? O ângulo ABC. Eu estou considerando a semirreta de origem B, então deixa eu só colocar esse índicezinho aqui para cima. Então, essa aqui é meu ponto B, tá bom? Eu estou considerando a semirreta B, tá bom? E de tal forma que o ângulo seja congruente, né? Ou seja, que eu forme um ângulo aqui que seja congruente, ou seja, eu vou considerar essa aberturazinha aqui, ó. Pronto. Essa aberturazinha aí, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou considerar essa aberturazinha aqui. Pronto. Essa abertura aqui, ela vai ter o mesmo ângulo, vai ser congruente por conjunção. A esse ponto aqui, eu vou marcar o ponto A', e esse A' aqui, tá bom? Nesta semirreta aqui, na semirreta de origem BC, ou seja, nessa semirreta, né? Nesta semirreta aqui, nesta semirreta, tá bom? Tome o ponto A', tome a linha, tá bom? Tal que a medida de BA' seja congruente a BA, tá bom? Ou seja, essa medida aqui é igual a essa medida aqui, tá bom? E aí é o seguinte, o que é que eu afirmo agora? Afirmação que quando eu traço esse segmento aqui, o segmento A', então o segmento A' é perpendicular a M, tá bom? A M. Tá bom? Então, esse segmento aqui é perpendicular a M. Por quê? Desde que BA ele é congruente a BA', tá bom? BA ele é congruente a BA', o triângulo AB A', ou seja, esse triângulo AB A' é isósceles, né? Então, desde que BA é congruente a BA', o triângulo AB A' é isósceles, tá bom? Então, vamos escrever aqui. Desde que BA ele é congruente a BA', o triângulo AB A' é isósceles. É isósceles, tá bom? Se ele é isósceles, o ângulo ABC e CBA'
esse BC aqui, ele vai ser a bissetriz, né? Desse ângulo aqui. Ou seja, o segmento BC é a bissetriz do ângulo AB'. Mas a gente já viu na aula anterior que a bissetriz no triângulo isósceles, ela é mediana e ela é altura. Por ser altura, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? E aí, acabou. Ou seja, desde que AB, C, ele é congruente a CB, a linha, eu sei que BC, o segmento BC é bissetriz do ângulo AB, a linha. E, portanto, pelas propriedades que a gente já viu no capítulo anterior, isso aqui é perpendicular a linha. Ou seja, eu construí uma reta, né? Ou seja, existe uma reta, porque o ponto A e o ponto A' são pontos distintos. Dado dois pontos distintos, passa-se uma única reta. Então, está provado a existência, tá bom? A gente provou a existência. O que a gente vai fazer agora, a gente vai provar a unicidade, tá bom? A gente vai provar a unicidade. Como é que a gente prova a unicidade? A gente vai fazer por absurdo, tá bom? Então, se existissem duas retas perpendiculares distintas, né? Que a gente está fazendo por absurdo, passando por A, tá bom? Passando por A, teríamos um triângulo com dois ângulos retos, né? Ou seja, o que acontece, né? Visualmente eu tenho, geometricamente eu tenho isso, né? Ó, aqui eu tenho a minha reta M, aqui eu tenho o meu ponto A, e aí eu teria duas retas, né? Passando por A aqui, que eram perpendicular a M, ou seja, eu teria essa reta aqui, ou seja, eu teria uma reta assim, essa reta aqui formando um ângulo de 90 graus, teria uma outra reta aqui, dado que eu tenho duas retas, eu teria uma outra reta aqui de 90 graus aqui, né? De 90 graus. Ou seja, eu teria um triângulo, né? Com dois ângulos retos. Então aqui teríamos um triângulo com dois ângulos retos. Um triângulo com dois ângulos retos. Mas esse aqui é absurdo, né? Isso aqui é um absurdo. Que a gente já viu, né, no corolário anterior, que todo triângulo possui possui pelo menos dois ângulos internos agudos, né? Então isso aqui é um absurdo. E aí está provado a nossa proposição que fornece um método de construção de retas paralelas, tá bom? Retas paralelas não, retas perpendiculares, tá bom? Então, tá feito, né, a prova. Bom, então, feita a prova da proposição, o ponto A', né, que a gente obtém, a partir de A e de M, na construção da prova, é dito o reflexo do ponto A, tá bom? Porque essa medida aqui, né, a gente já viu que essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Então, o ponto A' é o reflexo do ponto A. Esse reflexo, ele é caracterizado pelas seguintes condições. O segmento A' é perpendicular a M. Ou seja, esse segmento aqui, onde está passando o mouse, ele é perpendicular à reta M. Além disso,
além disso, M corta a linha no seu ponto médio, né? Porque a gente já viu que na construção que AB, a linha é um triângulo isósceles. Ou seja, o segmento BC, ele é bissetriz desse ângulo. Por ser bissetriz, ele vai cortar esse cara aqui no ponto médio, tá bom? Ou seja, eu tenho essas condições aqui, por reflexo. Mas, mais geralmente, tá bom? Eu tenho uma função chamada função de reflexão. Ou seja, a função fm, que associa a cada ponto do plano o seu reflexo relativamente a uma reta fixada, é chamada de função reflexão. Ela tem as seguintes propriedades. A composta dessa reflexão, ou seja, o reflexo do reflexo de um ponto é o próprio ponto. Isso aqui é bem simples de ver, né? Ó, se eu te dou um ponto A, quem é o reflexo desse ponto A? É o ponto A'. Quem é o reflexo do ponto A'? É o ponto A. Isso é o que está sendo dito aqui no item 1, tá bom? O reflexo do ponto A é o ponto A, somente se o A já está em M. Isso aí também não tem nenhuma dificuldade de ver isso, né? Além disso, o item 3 está me dizendo o seguinte, que a função preserva a distância entre pontos do plano. Ou seja, se eu te der dois pontos, A e B, aqui, se eu te dou um ponto A e um outro ponto B aqui, e esse ponto B eu calculo o reflexo, essa distância daqui para cá, do ponto A até o ponto B, vai ser a mesma distância do reflexo do de A por reflexo de B. Além disso, se eu tenho um ponto A em M e um ponto B que não está em M, e B' é o reflexo de B, então M é a bissetriz do ângulo formado. Ou seja, isso aqui é bem simples, parte sempre das ideias contidas nessa proposição, na prova da proposição. Tais características, tais propriedades dessa função reflexão é deixada para o ouvinte, tá bom? Além disso, se eu te der um ponto, ou seja, dado um ponto A e uma reta M, a perpendicular a M, passando por A, intercepta M em um ponto P. Pronto, aqui. Esse ponto P é dito o pé da perpendicular baixada do ponto A à reta M. É o pé da perpendicular, tá bom? Ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? Se Q é qualquer ponto de M, o segmento AQ é dito ser oblíquo relativamente a M, né? Então, AQ é oblíquo relativamente a M, tá bom? Essa distânciazinha aqui, ó, QP, esse segmento aqui, que vai do ponto Q até o ponto P, Q até P, é a projeção do segmento QA, tá bom? Projeção do segmento. Como é que eu projeto um segmento sobre uma reta? Eu pego o pé da perpendicular, né, que passa pelo ponto A. Essa medida aqui, do ponto Q até o pé da perpendicular, esse segmento aqui é chamado de projeção do segmento, tá bom? QA. Ok? O número AP, ou seja, essa medida aqui, o número AP, é dita a distância do ponto A até a reta M, tá bom? Então, a distância do ponto A até o pé da perpendicular, que passa por A, é dita a distância do ponto à reta, tá bom? Então, a gente tem esses objetos, tá bom? Então, se eu te der um triângulo, então, dado um triângulo ABC, a gente vai dizer que o lado BC, ou seja, esse lado aqui, BC, opõe-se a um ângulo A, a gente vai dizer isso, ou de maneira equivalente, o ângulo A, ele é oposto ao lado BC. Da mesma forma, se eu chamar esse ângulo aqui de B, eu vou dizer que o ângulo B, ele é oposto ao lado AC. De maneira análoga, se eu te der esse ângulo C aqui, onde está o mouse aqui, ó, o ângulo C, ele é oposto ao lado AB. Com isso, a gente tem a seguinte proposição. A seguinte, se dois lados de um triângulo são não congruentes, então seus ângulos opostos são não congruentes.
E o maior ângulo é oposto ao maior lado, tá bom? Então a gente vai fazer a prova dessa proposição agora, tá bom? Bom, então a gente vai provar a proposição que se dois lados de um triângulo são não congruentes, então seus ângulos opostos são não congruentes. E o maior ângulo é oposto ao maior lado, né? Então a gente tem essa proposição a ser provada. Como é que a gente vai começar a fazer? Então é o seguinte, sabemos, tá bom? Que um triângulo é isósceles, né? Se e somente se tem dois ângulos congruentes. Congruentes, tá bom? Ou seja, e assim, a primeira parte da proposição, né? E assim, a primeira parte da proposição é uma consequência imediata disso aí, né? Da proposição é uma consequência imediata desse fato. É uma consequência imediata desse fato, tá bom? Então, se eu tenho dois ângulos não congruentes, então seus ângulos, dois lados que não são congruentes, seus ângulos opostos não são congruentes. É uma consequência imediata desse fato. Para a segunda parte, ou seja, o maior ângulo é oposto ao maior lado, a gente vai considerar o triângulo ABC. Então, para a segunda parte, considere um triângulo ABC, tá bom? Em que o lado BC ele é maior do que o lado AC, tá bom? Em que aí a medida do segmento BC é menor do que a medida do segmento AC, tá bom? Ou seja, né? Então eu vou considerar aqui o triângulo aqui, ó. Tá aqui o triângulo. Deixa eu só diminuir mais aqui, né, para ficar mais visual. Então BC é menor do que AC, então tá aqui. Então esse aqui é o A, esse aqui é o C e esse aqui é o B, tá bom? Então tá aqui. Então eu vou considerar esse triângulo aqui, o segmento BC é menor do que o segmento AC, tá bom? O que a gente vai mostrar, ou seja, mostraremos que o ângulo CAB, ou seja, que esse ângulo aqui, CAB, está mostrando que o ângulo CAB é menor do que CBA, ou seja, menor do que esse ângulo aqui, tá bom? Entendido? Porque esse ângulo aqui está oposto ao maior lado, né? Então é menor do que CBA, tá bom? Para isso, o que é que eu vou considerar? Eu vou marcar sobre essa semi-reta aqui, AC, um ponto D, ou seja, eu vou marcar um ponto D, marquei um ponto D, de modo que esse segmento aqui, seja congruente a BC, tá bom? Então, tem aqui. Deixa eu botar 2 aqui para confundir. Ok? Ou seja, desde que BC é menor do que AC, o ponto D pertence ao segmento AC. E, consequentemente, a semi-reta BD
divide o ângulo divide esse segmento AC. Ou seja, se eu deixa eu apagar essa marcação aqui desse ângulo. Se eu traçar essa semi-reta aqui, de B até D, traçar essa semi-reta aqui, de B até D, ele vai dividir o ângulo CBA, tá bom? Então ele vai dividir esse ângulo CBA, tá bom? Note o seguinte, que esse ângulo aqui, esse ângulo que eu estou pintando vermelho, ele é congruente a esse ângulo aqui. Porque eu tenho dois lados, né, ó, que são congruentes, então a medida desses ângulos aqui são congruentes. Além disso, por essa divisão acontecer, eu tenho o seguinte, eu vou escrever como BC, o segmento, na medida do segmento BC é menor do que o AC, o ponto D, ele pertence ao segmento AC, tá bom? Ele pertence ao segmento AC. E consequentemente, essa semi-reta aqui, a semi-reta BD divide o ângulo CBA. E portanto, o ângulo CBA é maior do que o ângulo CBD, tá bom? Porque divide, né? Ou seja, o ângulo CBA é maior do que CBD, tá bom? Observe que o ângulo CBD ele é congruente ao ângulo CDB, porque está no triângulo, né? O triângulo CBD, ele é isósceles, tá bom? Isósceles. O triângulo CBD, ele é isósceles, tá bom? Ou seja, o ângulo CBD, ele é congruente ao ângulo CDB. Mas isso aqui está me dizendo que isso aqui é maior do que CAB. Tá bom? CAB. Eu unindo 1 e 2, eu vou ter o seguinte. Portanto, o ângulo CBA, que é esse aqui, né, ó, que é esse aqui, o ângulo CBA, que é maior do que CBD, mas CBD ele é congruente a CDB, mas CDB é maior do que CAB, então é maior do que CAB. E aí está provado a nossa proposição. Ou seja, o que eu queria provar, né, aqui, ó, o que eu disse que a gente ia provar. Então mostraremos que CAB é maior, né? No caso aqui eu provei o contrário, né? Que CBA, né? Ó, CBA é maior do que CAB, né? CBA é maior do que CAB, tá bom? Foi só uma mudançazinha que eu fiz aqui, mas é a mesma coisa, tá bom? Então a gente está aprovado aqui. A nossa próxima proposição ela vai tratar o contrário. O contrário que eu digo assim. Se eu tenho dois ângulos que não são congruentes, então os lados também não são congruentes. Além disso, o maior lado opõe-se ao maior ângulo, tá bom? Então é uma coisa que é meio que a gente está complementando essa proposição que a gente acabou de provar. Vejamos o enunciado mais explicitamente e depois a gente parte para a prova. Bom, então a gente vai ter essa próxima proposição. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então os lados que se opõem a estes ângulos têm medidas distintas. A segunda parte me diz o seguinte: o maior lado opõe-se ao maior ângulo, tá bom? Então a gente vai fazer a prova dessa proposição agora, tá bom? Note que a proposição anterior, ela diz o seguinte: se eu tenho dois lados de um triângulo que não são congruentes, então seus ângulos opostos não são congruentes.
O que eu estou fazendo agora aqui é, se eu tenho dois ângulos de um triângulo que não são congruentes, então os lados que opõem-se a estes ângulos têm medidas distintas. Nessa proposição, ele me diz o seguinte: o maior ângulo é oposto ao maior lado. A proposição que a gente vai fazer a seguir é: o maior lado opõe-se ao maior ângulo, tá bom? Então a gente vai fazer essa prova agora, tá bom? Bom, então vejamos a prova da proposição. A primeira parte dessa proposição, ela segue imediatamente da equivalência de triângulos isósceles. Dado que um triângulo isósceles é isósceles se somente se dois ângulos congruentes. Tem dois ângulos congruentes, então os lados são congruentes. Então a primeira parte, ok. A primeira parte, tá bom? Da proposição segue da equivalência de triângulos isósceles, tá bom? Então a gente não precisa fazer tanto, né? Não precisa se preocupar. Agora vamos para a segunda parte. O que é que diz a segunda parte? O maior lado opõe-se ao maior ângulo, tá bom? Então para a segunda parte, eu vou considere um triângulo ABC, em que o ângulo CAB, ele é menor do que o ângulo CBA, tá bom? O que a gente vai mostrar? Vamos mostrar que a medida do lado BC é menor do que a medida do lado AC. Então, para ajudar na nossa construção, vou considerar o lado aqui, BC, esse cara aqui, tá bom? Esse aqui é A, B e C. O que eu estou considerando, o que eu estou falando é que CAB, que é esse ângulo aqui, ele é menor do que esse ângulo aqui, tá bom? Então, vejamos. Observe que existem três possibilidades, né? Ou seja, quais são as possibilidades que existem? Eu não tenho que mostrar que BC é menor do que AC, mas eu tenho três possibilidades. Então, observe o seguinte. Observe que há três possibilidades. Três possibilidades para ocorrer. Tá bom? Quais são elas? BC. A medida de BC é menor do que a medida de AC. BC é congruente a AC, né? A medida é igual. E BC é maior do que AC, tá bom? O que a gente vai fazer é tentar eliminar essas três aqui, restando apenas uma, tá bom? Ou seja, vamos considerar esse caso aqui. Esse caso aqui a gente vai considerar 1. Então, ou seja, se 1 ocorre, pela proposição anterior, ou seja, pela proposição anterior, né? O que é que a gente deveria ter? Devemos ter CAB maior do que CBA. Dado que ao maior lado opõe-se dado que ao maior ângulo opõe-se o maior lado, né? Então, isso aí é o contrário da nossa hipótese, né? Porque isso aqui é a nossa hipótese, ó. Ou seja, é isso aqui que a gente tem como verdade, ó. Hipótese. Tá bom? Essa aqui é a nossa hipótese, né?
Então, isso aqui é justamente o contrário do que CAB é menor do que CBA. É o contrário do que está aqui. Né? É o contrário do que está aqui. Então, um não pode ocorrer. Agora vejamos se dois pode ocorrer. Ou seja, vejamos se isso aqui, se dois pode ocorrer. Se o 2 ocorrer, ou seja, se o lado BC for igual, tiver a mesma medida do lado AC, o triângulo seria o quê? Isósceles, então esses ângulos seriam congruentes. Ou seja, se 2 ocorre, se 2, aqui é 2, tá bom? Se 2 ocorre, se 2 ocorre, A, B, C é isósceles. Por ser isósceles, os ângulos CBA seria congruente ao ângulo CAB, tá bom? Ou seja, também está contrário à nossa hipótese. Então, qual é a única possibilidade possível de medida para os lados B, para o lado BC e para o lado AC? A única que sobrou foi essa aqui, né? Ó, a única que sobrou foi essa aqui, que é justamente o que a gente queria provar, tá bom? Porque se um ocorre, dá o contrário da nossa hipótese, né? Não dá a nossa hipótese, é o contrário da nossa hipótese. Se 2 ocorre, também está de desacordo com a nossa hipótese, então a única possibilidade possível é que o lado BC seja menor do que o lado AC, tá bom? Então a gente provou a nossa proposição, tá bom? Ok? A gente encerra a primeira parte do nosso capítulo de Teorema do ângulo externo e suas consequências, tá bom? No próximo vídeo nós veremos a desigualdade triangular e uma congruência para triângulos, uma congruência de triângulos retângulos, tá bom? Então, até a próxima.